Olá, olá! E aí, como que estamos de sábado? Tá friozinho agora aqui em Cuiabá, né? Mas vamos lá, né? Aquecer aí o coração e a mente com essas palavras maravilhosas desse livro que estamos aí lendo. Vinha de Luz, estamos já na lição número 9. Gente, essa lição é muito a ver assim com o mundo espírita. Eu achei, né? Mas vamos lá. A lição número 9, denominada A Luz Segue Sempre, né? E está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 11. E as palavras lhes pareciam como devaneios, e não as creram. E aí é justamente, vou só fazer um breve histórico da onde está localizado no Evangelho de Lucas, aí segundo Lucas. É justamente quando o Cristo já tinha passado pelo martírio, já tinha passado pela morte na cruz, né? E foi lá enterrado na tumba. E as mulheres no outro dia foram fazer aquela cerimônia, né? Que se é feita no corpo, a preparação do corpo, com ervas perfumadas, né? E incensos e tudo mais. Então, enfim, quando elas chegaram lá no túmulo onde era para estar o corpo do Cristo, elas viram que estava aberto, né? E aí encontraram com aqueles dois anjos e eles falaram: o que vocês estão procurando? Né? Ele está vivo, não está morto? Enfim, todo aquele negócio. E aí Jesus apareceu para elas e tudo, e elas, né? Depois elas saíram de lá e foram contar para os apóstolos: gente, olha, aconteceu, ele ressuscitou realmente, aquilo que ele falou, que ele voltaria depois de 3 dias e tudo mais. E aí aquelas palavras, foi essa parte, as palavras lhes pareciam como devaneio. Então, quer dizer, os apóstolos viram aquilo lá e falaram: gente, vocês estão loucas, né? Vocês estão loucas, a gente viu, o homem foi esfolado vivo, ele foi pregado numa cruz, ninguém sobrevive a isso, né? Não tem como. E não as creram, né? Então, no primeiro momento, eles não entenderam, acharam que elas estavam mentindo, né? Que aquilo era invenção da cabeça delas. A não ser Pedro, que foi lá depois correndo e realmente foi atrás ali do túmulo e viu que estava aberto, enfim, vamos lá. Agora Emmanuel nos esclarece aí um pouco mais dessa parte literal, né? Da história aí contado no Evangelho. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam, que acontece hoje ainda, né? Sempre que a natureza divina e invisível, ao olhar comum dos homens, manifesta suas gloriosas mensagens. Então, assim, quantos de nós, né, quando a gente chega com nossa fé de que houve a codificação realmente através de uma equipe espiritual, né, ali coordenada pelo Cristo, ou então uma mensagem dessa, por exemplo, né? Quantas vezes o Chico Xavier foi acusado aí de ser um mentiroso, um estelionatário e qualquer coisa dessa forma. Quantos de nós somos vistos assim como loucos em acreditar que espíritos, né, voltam para deixar suas mensagens das variadas formas, por escrito, por fala, né, por pintura e tantas outras formas. Quantas vezes, né, a grande maioria olha assim e fala: olha, esse povo aí é um povo mentiroso, alucinado, é coisa da própria cabeça deles, né? Então também é visto. Então é isso que Emmanuel coloca assim: muitas vezes a natureza divina, invisível ao olhar comum, né? E acha que é invenção, né? Que é tolice, que é mentira, enfim. Vambora, para frente. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do mestre sempre encontrarão sucessores. Então, aquelas mulheres que foram lá, né, ver, né, em amor o Cristo e retornaram com aquela fé e falar: gente, isso acontece, isso realmente acontece, é verdade, foi isso, a gente estava lá, Maria Madalena, ele falou comigo, então, né, e aí? Isso aí sempre acontece, e é cada um de nós, né? Eu, por exemplo, estou aqui hoje contando toda essa história de um livro de um espírito desencarnado que, né, através de outro encarnado, né, escreveu um livro. E aí? É isso que ele coloca: essas mulheres devotadas sempre encontrarão seus sucessores. Todavia, são muitos raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade.
E aí a gente conta, né? A obra do André Luiz é uma obra maravilhosa, meu Deus, com tanta ciência, com tanta coisa ainda que vai ser descoberta, né? E que está sendo descoberta, ainda que foi escrito há 50 anos atrás, né? E hoje a medicina que tem os meios hoje para descobrir um pouquinho do que consta ali dentro, né? Mas então são poucos realmente, poucas as pessoas falam, não, peraí, eu vou realmente, vamos averiguar as possibilidades, né? Aí a gente tem aí o livro dos médiuns, que é um livro que não tem fantasia, né? O livro dos médiuns é pura ciência, ali o Kardec explicando como que acontecem a física, a química e a física dos eventos aí envolvendo o mundo espiritual com a relação com o mundo físico. Né? Então, assim, mas poucos, né? Poucos se interessam realmente em estudar e falar, não, poxa, realmente, isso não é brincadeira, ou então isso não é um milagre, né? Que é quando a gente não sabe explicar, a gente fala milagre. Mas tudo tem uma explicação, né? Ainda que não estejamos prontos, né? Ou capacitados para explicar aquele acontecimento. Em todos os tempos, os transmissores de notícias do além-túmulo peregrinam na Terra quanto hoje. Então, quer dizer, desde sempre houve essa questão da comunicação com o mundo espiritual e o mundo físico, né? As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitam o valioso concurso que se lhes oferecia. Então, quer dizer, a história das religiões foi sempre a poda, né, da comunicação com o mundo espiritual. A não ser quando houve, assim, a aparição de Fátima, né, alguma coisa relacionada com Nossa Senhora e tal. Então, eles acabam falando, não, realmente, existe ali, né, alguma coisa, um mistério, é sempre um mistério, né. Então, são isso que Emmanuel coloca, que essas escolas, em raras ocasiões, aceitam essa comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública e ainda hoje são tidos como dementes, visionários e feiticeiros. Então a gente sabe que, né, os médiuns em determinado movimento do mundo ali, foram realmente considerados, ou era demente, ou era louco, ou a pessoa estava louca. E quantos que são até hoje diagnosticados, esquizofrênicos e loucos, na verdade são médiuns que precisam ter esse estudo e para ter o domínio da sua mediunidade. Quantos, né? E a gente fala, não, tá louco, tá louco. Bem, é que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos e a palavras da verdade imortalista sempre lhes parecem consumado desvario. Então, a gente vive tão materializado, né, no mundo tão materializado, que a gente não se vê. É muito difícil a gente se enxergar fora de um corpo físico. E ainda quando a gente se enxerga enquanto espírita, a gente se enxerga da mesma forma, só que lá vai tipo um fantasminha, né, um Gasparzinho, ou então algo muito sutil, né, uma matéria muito sutil. Mas ainda assim, a gente se enxerga numa forma humana, né? A gente não tem uma ideia de uma consciência de um Cristo, por exemplo. Como que é um ser que nem precisa de perispírito? Né, para existir, para ser, para fazer algo. E muita coisa, na verdade, sublime. Né? Então, imagina, se a gente espírita já tem uma visão limitada, né, a respeito do mundo espiritual, imagina o que ele coloca aqui, né? Que a jornada humana, a gente vive agarrado aos inferiores interesses, né? Que é os interesses aqui do mundo, que fica muito difícil imaginar tudo isso espiritual. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida, não creem que a gente pode estar vivendo aí de outra forma que não a de agora, né? Tanto é que tantas religiões falam, morreu,
Tá bom, vai ter a vida eterna ali, mas vai ter a vida eterna, você dorme até um dia que todo mundo vai ser acordado, né? Tem uns assim. Tem outros que não imaginam a gente renascendo de novo em outro corpo físico, né? E é isso que ele coloca, né? Entregues ao efêmero, né? Não creem na expansão da vida dentro do infinito e da eternidade. Mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Olha que mensagem mais ampla, né? Que nos chama aí, nos chama mesmo a crescer espiritualmente, né? A libertar-nos, libertar nossa consciência desses limites físicos que nos são impostos, né? E por nós mesmos, né? Por nós mesmos, que achamos que eu pelo menos eu falo de mim, que eu acho muito difícil eu me imaginar fora de um corpo físico, ainda que muito etéreo, né? Mas sem uma forma, por exemplo, né? E eu espero que um dia eu consiga. E espero que aí essa mensagem possa nos fazer refletir, né, a respeito das nossas crenças enquanto espíritas, das nossas crenças mesmos, né, na nossa confiança aí no mundo espiritual, da onde todos irão e da onde todos vieram, né? E que nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe, nos guie sempre nessa jornada de aprendizado, de amor, né? E é isso. Um ótimo sábado para todos vocês e vamos aí meditar a respeito da nossa verdadeira essência enquanto espírito, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.